O nome do prota é Sage. Ele era um garoto feio e também desajeitado, constantemente rejeitado por sua aparência, mas que acaba vendo sua vida mudar bastante após comer uma fruta mágica. Ele adquire habilidades extraordinárias que o transformam rapidamente no mago mais poderoso daquele novo mundo, acabando cercado por um harém de garotas lindas. Mas antes de tudo isso acontecer, Sage era o grande palhaço da turma, sendo alvo constante de piadas e humilhações por parte dos valentões da escola. E certo dia, enquanto passava por mais um momento difícil, a voz de Deus assume o controle do sistema de som do colégio e faz um anúncio inacreditável. Todos os alunos estão prestes a serem teletransportados para outro mundo, pois a Terra já não tinha mais espaço para tantos idiotas. Em vez disso, eles finalmente teriam uma utilidade, se tornarem heróis para derrotar o temível Rei Demônio. Enquanto Deus preparava os jovens, despertando seus corações otakus com a promessa de um cenário e habilidades dignas de um jogo RPG, nosso garoto Sage percebe que é tão fracote que nem sequer foi notado pela divindade, apesar do seu tamanho. Nesse momento, Deus ordena que todos formem grupos para transferência, e como já esperado, nosso garoto é deixado completamente sozinho, ignorado por todo mundo. Ainda tentando manter um pingo de dignidade, ele implora ao líder dos valentões, chamado Shota, para entrar no seu grupo. No entanto, os idiotas utilizam suas recém-descobertas habilidades de avaliação para zombar de seus status inferior e das habilidades medianas de Sage. Antes mesmo que ele possa processar a rejeição, eles o humilham e também o chamam de moleque fedorento, deixando o rapaz isolado, com os olhos lacrimejando. Nesse instante, o círculo de teletransporte é ativado. Assim que os alunos arrogantes desaparecem, Sage finalmente chama a atenção de Deus, e com pena da sua existência miserável, a divindade lhe concede uma habilidade secreta especial, antes de enviá-lo diretamente para a floresta perigosa daquele universo de RPG. Após alguns dias na selva daquele novo mundo, Sage sofre com as condições extremas, lutando apenas para conseguir ficar de pé e encontrar o que comer. Quando desmaia de fome, uma lagarta rasteja na sua frente, e num ato bizarro de puro desespero e abandono de qualquer bom senso humano, ele agarra o inseto e o devora. Logo em seguida, o sistema do mundo castiga ele com uma dor terrível pela ingestão de algo tão inadequado. Assim que se recupera do mal-estar, ele encontra uma fruta estranha, parecida com uma noz ao seu lado, e a pega imediatamente. Ele se pergunta se aquilo realmente é comestível. Afinal de contas, depois de ter engolido um inseto melado e nojento, a sua noção sobre o que é estranho mudou bastante. Ele decide utilizar a sua nova habilidade de avaliação, para assim descobrir o que é. Trata-se de uma raridade chamada Fruta da Evolução, e como o nome não parecia um aviso de veneno mortal, nosso gordinho fica pensando que deve ser seguro comê-la, mas acaba vomitando logo no primeiro pedaço, devido ao gosto extremamente amargo. Mais tarde, a fome implacável de 5 leões o força a terminar de comer a fruta inteira, determinado a sobreviver. Ele logo sai em busca de mais alimento, utilizando suas habilidades de percepção para rastrear a comida. Ele localiza alguns macacos nos arredores e descobre que o nível daquelas criaturas é 120, uma diferença absurda com o seu próprio nível insignificante. Mesmo sabendo do perigo mortal, o desespero e a fome o fazem invadir o território deles, e acreditando que conseguiria agir de forma furtiva sem ser visto, o nosso gordinho acaba encontrando mais daquelas frutas estranhas, junto com uma água mágica de cura que desafia as leis da ciência e rouba tudo que consegue. Enquanto isso, em outro ponto do mapa, o restante dos alunos invocados chega no local de destino. Entre eles, a presidente do conselho estudantil, Kazuki, acompanhada de seus amigos, demonstra uma preocupação com Sage, imaginando o que aquele jovem atrapalhado deve estar enfrentando sozinho. Longe dali, o protagonista continua utilizando toda a sua intuição para decidir se vale a pena arriscar a vida e comer mais daquela fruta misteriosa. O rapaz estava observando um cogumelo na floresta, mas a fome desesperada venceu a preocupação, e ele acabou devorando o negócio. Após cair de boca, ele logo passa mal devido ao forte veneno. Mais tarde, se sentindo à beira da morte, ele decide realizar o que acreditava ser o seu último desejo, comer mais um pouquinho. Ele pega mais uma daquelas frutas de evolução, reclamando mais uma vez do sabor horrível. E curiosamente, a fruta acaba funcionando como se fosse um tipo de antídoto milagroso para o veneno, e ativa uma espécie de proteção divina, adicionando novas habilidades de alto nível ao seu arsenal que antes era muito baixo. No entanto, antes que ele possa comemorar toda a recuperação, um macaco muito doidão o ataca de surpresa e o lança pelos ares. Sage tenta utilizar a água mística de cura para conseguir um aumento de poder, mas acaba levando a pior quando o macaco se aproxima de seu corpo paralisado com as garras prontas para o ataque. Ele tem medo que o pior aconteça, mas o cheiro insuportável de suas roupas após dias na selva acaba afastando a criatura e salvando sua vida. O fedor de sovaco fedido acaba fazendo o macaco cair derrotado, e Sage recebe vários itens valiosos e pontos de experiência pelo abate do inimigo. E pouco antes de comemorar a vitória, uma voz misteriosa ecoa em sua mente, anunciando que o processo da fruta de evolução está avançando. O jovem perde os sentidos, e ao acordar algum tempo depois, percebe as primeiras grandes mudanças no seu corpo. Após passar por essa transformação impressionante, o garoto Sage percebe que seus atributos físicos mudaram drasticamente. Ele recebeu um novo conjunto de habilidades passivas e também ativas. Embora o sistema indique
indique que ele completou apenas a primeira de 10 etapas de sua evolução total, e isso o deixa bastante interessado, já que ainda se sente muito inseguro em comparação com os monstros poderosos dessa região. E 5 meses acabam se passando nessa floresta. Enquanto saboreia a água fresca que coletou, Sage é emboscado por um bando de lobos ferozes, com os olhos vermelhos e famintos. Usando os reflexos aprimorados e o que encontra ao redor, ele se defende do primeiro ataque. A fera dispara um feixe de energia mágica contra ele, do qual ele consegue desviar, mas por muito pouco. Sage reage e encerra o confronto com um chute devastador. O resultado deixa o garoto impressionado, pois ele ainda se considerava fraco demais para enfrentar lobos de nível tão alto, mas acaba aceitando que seus novos poderes de protagonista apelão estão fazendo efeito. Assim que o lobo é derrotado, ele se desintegra em partículas de luz, deixando para trás recompensas valiosas, incluindo pergaminhos de magia de água. Ele também ganha livros de registro sobre as criaturas da floresta, bem parecido com o que recebeu após ter derrotado aquele macaco maluco, ajudando ele a entender melhor a natureza desse novo mundo. Ao notar uma marcação suspeita no seu mapa mental, movido pela curiosidade, ele decide investigar a região mais a fundo. No entanto, seus planos são interrompidos quando o efeito da fruta da evolução é ativado novamente, deixando seu corpo paralisado por algumas horas durante a transição. Quando finalmente volta à consciência, ele se depara com uma emboscada e está cercado por um bando de macacos territoriais. E para piorar a situação, eles trouxeram um chefão do bando. Trata-se de um gorila gigante com cabelos rosa choque, que mostra uma presença assustadora e uma voz muito grossa, desafiando Sage para um duelo mortal aqui mesmo. E sem escolha para recuar, o rapaz se prepara para o confronto mais difícil da sua jornada. E ao descobrir através da sua habilidade de avaliação que o nível daquele gorila passa de 700, Sage bate em retirada na velocidade da luz. No entanto, a criatura se recusa a deixá-lo ir embora e golpeia o chão com toda a força, abrindo uma cratera da qual o garotinho mal consegue desviar. E é aí que a situação toma um rumo completamente inesperado. Ele descobre que esse monstro é na verdade uma fêmea sedenta, e o pior, ela fica completamente encantada pelo protagonista, pelo simples fato dele ter aguentado e desviado de seus ataques, algo que nenhum outro macho jamais conseguiu. O rosto apaixonado da criatura deixa o protagonista traumatizado, se perguntando o que diabo tá acontecendo aqui. A gorilona fala que tem uma queda por homens fortes e o desafia a continuar o confronto. Ela avança com um chute ágil, mas ele se esquiva por puro instinto. Em seguida, ela responde com um soco carregado de energia mágica devastadora, que destrói metade da floresta ao redor. Mais uma vez, os reflexos aprimorados do garoto Sage salvam ele, fazendo com que a gorila suspire ainda mais de admiração por ele. O rapaz tenta desesperadamente dar um fora nela, lembrando que ela é um animal, mas a criatura ignora completamente os fatos e insiste que seu nome é Saria. O garoto Sage fica incrédulo ao notar que ela tem um nome tão delicado e feminino, mas Saria não se importa com as reclamações e foca apenas em demonstrar o seu carinho amoroso. E sem saber o que fazer, o rapaz tenta encontrar uma forma de apagar aquele sorriso apaixonado do rosto dela. A gorilona Saria o ataca com suas garras poderosas, mas ele consegue se esquivar e contra-ataca lançando magia de água no ar. E vendo que seus golpes normais não aplicam efeito, Sage então usa sua carta na manga. Ele usa a magia de água de forma massiva para tentar inundar toda a área e derrotar a criatura, mas a força do feitiço é tão descontrolada que ele quase acaba se afogando junto. Frustrado com o próprio erro, ele abaixa a guarda e a gorilona aproveita para desferir uma sequência rápida de golpes. O garoto mal consegue suportar o impacto e, com o rosto ferido, começa a se perguntar se aquele vai ser o seu trágico fim. No entanto, ele encontra forças para reagir ao se lembrar de um recurso incomum no seu arsenal. Em um momento de puro desespero, ele decide utilizar seu próprio fedor corporal acumulado após meses na selva, na esperança de paralisar ou afastar a criatura. Mas a estratégia acaba falhando miseravelmente. A gorilona acha o cheiro dele incrivelmente atraente, se apaixona pelo perfume natural dele e implora para que os dois se casem. Antes mesmo que o protagonista consiga pensar em um jeito delicado de recusar esse pedido de casamento, a gorila Saria o agarra com força e o carrega dali. Ao chegarem na caverna que serve de abrigo para ela, a criatura tenta impressioná-lo mostrando seus talentos culinários e avisa que não vai deixá-lo ir, pois agora ele é seu marido. O protagonista tenta argumentar que eles pertencem a raças diferentes, mas ela insiste que o amor supera qualquer barreira e que eles vão se dar muito bem. Diante dessa insistência absurda, ele desiste de discutir por um momento. Saria então lhe oferece um pedaço bem grande de carne para acalmá-lo, já que ele parecia muito exausto e faminto. O garoto Sage aceita o alimento e, para sua total surpresa, a comida está tão deliciosa que ele chega a soltar gritos de pura satisfação, ficando chocado com o fato de uma criatura da floresta cozinhar melhor do que ele. Radiante com esse elogio, Saria propõe que eles formalizem logo a união desse casamento, fazendo com que o rapaz grite de pavor e também medo. Mais tarde, analisando os mapas que conseguiu ao derrotar os monstros anteriores, Sage localiza uma região secreta na floresta. Ele começa a planejar uma fuga silenciosa para se livrar daquela companheira grudenta e intimidadora, mas seus pensamentos são interrompidos pelas tentativas malucas e engraçadas da gorilona em seduzi-lo. Para mudar de assunto, ele pergunta como diabos que ela é capaz de falar e compreender a linguagem humana, já que nenhum outro animal
dessa floresta consegue. E como resposta, ela mostra orgulhosa uma pilha de livros e pergaminhos mágicos. E examinando o material, Sage descobre que os livros contêm feitiços úteis perfeitos para o dia a dia, que vão desde truques simples para lavar objetos até magia para banhos instantâneos. O garotão do nada fica pensando em uma cena de banho com garotas bonitas, mas a realidade bate na porta quando percebe que sua única companhia é uma gorilona peluda. Saria então pergunta de um jeito tímido se deveria chamá-lo de querido ou amorzinho após o casamento, deixando Sage completamente envergonhado, furioso e pensando sobre uma fuga o mais rápido possível. Mais tarde, enquanto Saria utiliza sua força descomunal para pescar no rio, o garotinho Sage observa tudo de longe, dividido entre a gratidão e o absurdo de estar convivendo com uma gorila. A sua sanidade mental tá forçando ele a tentar escapar, porém, assim que ele começa a rastejar para longe, uma aranha gigante surge das sombras, ameaçando sua vida. Antes que o monstro possa tocá-lo, Saria aparece como um raio, expulsa a ameaça e rapidamente pergunta se o seu amorzinho está bem, demonstrando uma preocupação verdadeira. Esse gesto acaba acertando o coração do jovem em cheio, pois ele se dá conta de que pela primeira vez na vida, alguém realmente se importa com ele e sua segurança. Enquanto isso, em outra parte mais profunda daquela floresta, uma criatura sombria e solitária está resmungando sobre como esse mundo perdeu a fé. Ele fica clamando por libertação de sua própria escuridão. Mais tarde, naquele mesmo dia, a gorilona explica para seu marido que vai sair para explorar a região em busca de mais frutas da evolução, revelando que quem as consome pode alcançar o ápice de poder da sua própria raça. Só de ouvir o nome da fruta, o protagonista sente um calafrio ao se lembrar do gosto horrível e das crises de vômito, se perguntando se aquele alimento misterioso não seria perigoso demais. É então que Saria conta que havia guardado 9 daquelas frutas raras para seu futuro marido, mas que algum ladrão havia roubado e que ela estava querendo quebrar a cara do vagabundo pilantra assim que encontrasse ele. E sentindo o peso da culpa, Sage perde a coragem, se ajoelha e implora por perdão, confessando que foi ele quem comeu todas aquelas frutas. Contudo, demonstrando o coração de uma donzela apaixonada, Saria o perdoa sem hesitar, enxergando esse acontecimento como sinal de que os dois estão destinados um ao outro. Diante dos argumentos do protagonista para sair dessa enrascada, ela recorre ao olhar dramático de cachorrinho fofo, perguntando se ele, lá no fundo, odeia ela. E quando ele nega por pura educação, ela interpreta o gesto como se fosse uma linda declaração de amor, e em um piscar de olhos tira um véu de noiva do nada, sendo carinhosamente ignorada pelo jovem. E no dia seguinte, quando ela sai para caçar, Sage decide colocar seu plano de fuga em ação. No entanto, a tentativa acaba sendo fracassada quando ele olha para trás e vê Saria correndo na sua direção com uma velocidade absurda. Em pânico, ele corre como nunca e busca abrigo no lugar mais profundo e escuro que encontra, uma caverna sombria. Ao cruzar os portões sinistros daquela masmorra, ele se depara com a criatura desnutrida e sombria de antes, o terrível morto-vivo, rei do desespero, Zenos. O monstro ativa sua habilidade de percepção e pergunta como que um humano, aparentemente tão fraco, conseguiu chegar até os seus domínios. Sage fica paralisado de medo ao utilizar sua avaliação e descobrir que o nível de poder desse tal Zenos ultrapassa os 1500. A criatura maligna saca sua espada e desfere um golpe fatal contra o jovem paralisado pelo choque, mas no último milésimo de segundo, a gorila Saria surge na frente, usando o próprio corpo como escudo para protegê-lo, recebendo um impacto mortal no seu lugar. O poderoso Zenos recua por um instante. Observando a cena, Sage entra em completo colapso emocional. Com lágrimas nos olhos, ele pergunta à gorila por que ela arriscou sua vida para salvar alguém tão fraco e inútil quanto ele. Saria, enfraquecida, responde com um sorriso sincero, dizendo que fez isso simplesmente porque o ama. O garoto desesperado vasculha seus itens atrás de água mágica de cura para tentar salvá-la, mas Saria, com a voz falhando, explica que o ferimento foi fatal e que ela só tem mais alguns instantes. Chorando amargamente, Sage se arrepende profundamente de ter sido tão rude e de ter tentado fugir da única criatura que lhe estendeu a mão e o protegeu com a própria vida. A gorila rosa o chama de homem bondoso e diz que ele era o parceiro perfeito para ela, dando seu último suspiro logo em seguida. Ao fundo, o rei do desespero, Zenos, fica zombando de Sage por ter derramado lágrimas por um monstro, mas o jovem, tomado pela fúria e pela dor, invoca sua magia de água e ataca com tudo. Quando percebe que os seus feitiços comuns não surtem efeito, Sage utiliza as armas e itens mais poderosos que possui para golpear o inimigo, fazendo o rei demônio se perguntar por que aquele humano está lutando com tanta determinação por causa de uma criatura da floresta. Sage confessa em voz alta que apesar de serem de espécies diferentes, ele aprendeu a amá-la. As suas palavras ecoam pelo lugar, tocando até mesmo a alma da gorila caída. Sage foca toda sua energia restante e avança contra o poderoso chefe da masmorra, que tenta neutralizar os ataques criando barreiras de pura escuridão. O orgulhoso Zenos se considerava invencível, mas acaba superado pela determinação implacável de Sage, que consegue desferir o golpe de misericórdia. Enquanto o corpo do rei demônio começa a se dissipar em partículas de luz, ele agradece ao jovem por lembrá-lo do verdadeiro significado do amor e encontra a paz, partindo para o descanso eterno ao lado de sua antiga amada. Sem perder tempo, o jovem corre de volta para os braços
braços de Saria. Em seus momentos finais, ela mostra o desejo de ser humana para poder viver ao lado dele. Ao receber o beijo de Sage, o corpo da gorila começa a brilhar intensamente, envolvendo todo lugar em uma luz radiante. E para surpresa do garoto, a forma animal de Saria se desfaz, dando lugar a uma linda garota de cabelos ruivos e curvas perfeitas. Graças aos efeitos acumulados da fruta da evolução e da energia liberada na masmorra, Saria passou por uma transformação completa. Ela se levanta e o abraça com carinho, deixando Sage completamente paralisado e fascinado com sua nova e bela aparência. Com a masmorra conquistada, os dois finalmente olham para o baú de tesouro deixado pelo chefe. Entre as recompensas deixadas pelo Rei Demônio, eles encontram trajes elegantes e acessórios mágicos. Sage entrega as novas roupas para Saria, que fica encantada com o visual humano. Logo em seguida, o próprio Sage passa por sua 10ª e também última etapa de evolução da fruta da evolução. O processo muda completamente sua aparência, deixando ele alto, com traços refinados e o visual digno de um verdadeiro príncipe. Essa mudança radical acaba fazendo Saria se apaixonar ainda mais por ele. Quando ele sugere que finalmente chegou a hora de deixarem a floresta para enfim explorar a cidade mais próxima, ela jura segui-lo para onde quer que ele vá. Nesse momento, uma criatura peculiar em forma de ovelha, a tal guia do sistema, aparece para dar os parabéns. A criatura fica elogiando Sage por ter sido o primeiro a finalizar essa masmorra perigosa, entregando até itens de recompensa como cupons de viagem e sementes raras, e ativa um portal que os leva para fora da floresta. E de mãos dadas com sua esposa, que agora sim pode-se dizer que é muito bonita, o antigo perdedor caminha confiante em direção à civilização, se sentindo pronto para qualquer desafio, sem imaginar que grandes reviravoltas o aguardam no novo reino. E querendo se estabelecerem, Sage, vestindo seus novos trajes de aventura, e também Saria, viajam para a guilda local, tudo para se registrarem oficialmente como aventureiros. Logo na entrada do território, eles se deparam com algumas criaturas do tipo Slime. Ao utilizar sua habilidade Avaliação, o garoto Sage nota que até mesmo aqueles monstros gelatinosos possuem níveis de atributos impressionantes. No entanto, antes mesmo que ele possa se preocupar, um dos Slimes avança na sua direção, e demonstrando seus novos reflexos aguçados, ele saca sua espada e parte a criatura com extrema facilidade. E como recompensa pela vitória, o sistema lhe concede moedas, itens de utilidade e equipamentos de combate, os quais ele rapidamente oferece para Saria. Além disso, as suas roupas de aventureiro recebem uma atualização automática do sistema, se transformando em um traje muito mais elegante, completo com uma capa estilosa que combina perfeitamente com seu novo estilo, e com um visual totalmente renovado graças às bênçãos do sistema e da criatura em forma de ovelha. Eles seguem para a cidade conforme planejado. Ao chegarem aos portões, um guarda rigoroso exige ver os documentos de identidade dos dois, e como Sage mudou completamente de aparência e não tem registros, ele tenta inventar uma desculpa esfarrapada, deixando o guarda desconfiado. E para resolver o caso, o oficial utiliza uma esfera da verdade, um equipamento mágico para testar as intenções deles, e no caso, os dois acabam passando sem problemas. O guarda se apresenta como Cloud, o capitão da guarda, e faz um alerta misterioso, aconselhando os dois a ficarem bem longe da guilda de aventureiros daquela cidade. Sage até acena concordando, mas, movido pela pura necessidade, ignora o aviso e vai direto para lá no minuto seguinte. Assim que ele chega na entrada da guilda, ele finalmente entende o motivo do aviso. Ao abrir a porta, Sage se depara com uma cena bizarra de pura maluquice entre os membros. Chocado, ele fecha a porta imediatamente, tentando convencer a si mesmo de que foi apenas uma alucinação. E abrindo o portão novamente, a realidade é confirmada. O local tá cheio de aventureiros diferenciados, incluindo um cara musculoso que só tá utilizando um casaco. Também tem guerreiros com comportamentos exagerados e um clima caótico que desafia qualquer bom senso. O protagonista tenta manter a compostura e proteger Saria daquele ambiente podre, mas a confusão aumenta quando ele é abordado por um homem gigante. Esse cara apareceu falando que é o líder daquele hospício. É revelado que esse homem, de físico intimidador, é ninguém menos que o próprio mestre da guilda. E sem dar tempo para explicações, ele empurra Sage e também Saria para dentro do estabelecimento e motiva os dois a assinar o contrato. Lá dentro, eles são levados até a mesa de atendimento, onde são recebidos por uma recepcionista arrogante. E embora fique usando roupas diferenciadas nas suas apresentações, ela rapidamente assume uma postura mais profissional para realizar o cadastro, bagunçando um pouco os pensamentos distraídos do protagonista. Ela pergunta se o jovem tem algum motivo especial para querer se tornar um aventureiro, o que o faz lembrar de seus antigos colegas de classe, incluindo Kazuki. A sua principal motivação é encontrar seus amigos desaparecidos. Antes mesmo que ele consiga explicar melhor seus motivos, Saria toma iniciativa e, com seu entusiasmo contagiante e também carisma, convence a recepcionista a finalizar a inscrição dos dois. E nesse exato momento, as portas da guilda são abertas com um grande estrondo. Um trio de aventureiros com visuais extravagantes e comportamento de roqueiros entram no salão e tentam cercar o garoto Sage. Impressionados com sua nova aparência de príncipe encantado, eles tentam arrastá-lo para conhecer o líder da sua facção, que é um homem de aparência assustadora que mais parece um chefe do crime. No entanto, ao encarar o belo rosto de Sage, o líder durão se derrete completamente, revelando um jeito mais sensato
acessível e carinhoso, que deixa o jovem rapaz totalmente desconfortável. E assustado com toda aquela recepção muito doida e cheia de segundas intenções, o protagonista entra em pânico e foge dali o mais rápido possível. Ele volta correndo para o balcão principal, buscando um momento de paz ao olhar para Saria, e implora ao chefe da guilda para que tome uma atitude em relação àqueles membros maníacos. O chefe grandalhão apenas dá uma gargalhada, afirmando que na guilda dele todos são livres para expressar as suas verdadeiras personalidades. Mudando de assunto, ele explica que como novos membros de nível iniciante, Sage e também Saria precisarão passar por um teste prático de avaliação sob a supervisão de uma experiente aventureira de classe A. Sage se prepara mentalmente, esperando achar mais alguém problemático. E para surpresa do protagonista, a examinadora que se aproxima é uma guerreira deslumbrante, dona de uma presença marcante e uma beleza de tirar o fôlego. O jovem rapaz fica babando e nem se dá o trabalho de disfarçar, fazendo com que Saria fique com cara feia ao seu lado para lembrá-lo de sua presença e compromisso. O nome dessa mulher é Artória, uma poderosa aventureira de elite, conhecida por seu temperamento forte e por carregar uma suposta maldição. Ela segura Sage pelo colarinho e pergunta muito brava para o mestre da guilda, duvidando que esses dois novatos com aparências tão frágeis consigam sobreviver ao treinamento sob sua orientação. O chefe apenas aponta para seus próprios músculos, demonstrando total confiança no potencial do casal. E convencida, Artória aceita realizar o teste. Enquanto os três se preparam para partir, Sage tenta manter uma conversa amigável para quebrar o gelo e aliviar toda a tensão no ar. Ele comenta que o sorriso dela é muito fofo, fazendo a guerreira durona ficar vermelha na hora. E Saria também entra na conversa para fazer um elogio, demonstrando que não tem um pingo de ciúmes e que quer apenas ser sua amiga. Logo em seguida, o grupo aceita uma missão de apoio para ajudar a cuidar de crianças em um orfanato ligado à igreja. E durante o trabalho, o protagonista pergunta a Artória por que uma aventureira de elite de classe A continua naquela região tão maluca, sendo que poderia facilmente conseguir contratos muito melhores em outras regiões. Ela ignora a pergunta e foca em limpar o joelho ralado de um garotinho, quando de repente algumas tábuas de madeira pesadas começam a desabar na direção deles. Sage tenta correr para agir como se fosse um verdadeiro cavaleiro, mas descobre que a própria Artória utilizou o corpo como escudo para proteger a criança, recebendo todo o impacto. Logo depois, a examinadora leva ele até um prédio antigo e condenado que precisa ser demolido como parte do teste. Sage avança e, demonstrando sua força absurda, destrói a estrutura com um só soco. O problema é que os escombros acabam desabando diretamente sobre ele. Ao ver a cena, Artória não consegue conter as lágrimas e entra em desespero, se culpando pelo acidente. Desde a infância, ela carrega a fama de ter uma terrível falta de sorte que afeta negativamente todos ao redor. Nesse momento, para o completo espanto dela, Sage se levanta ileso no meio da poeira, explicando com um sorriso meio sem graça que o impacto não foi nada para seu nível atual de defesa. Aliviada, mas também irritada, Artória segura ele pela gola da camisa. Ela dá uma tremenda bronca, falando que ele precisa se proteger melhor e também não ser tão idiota. Em seguida, com o rosto vermelho, ela confessa que está muito feliz por ele estar vivo e bem, para que eles possam continuar trabalhando juntos no futuro. Enquanto isso, em outra parte do mundo, os comandantes do exército do Rei Demônio discutem suas estratégias. O líder afirma que não vai aceitar mais falhas na guerra contra os humanos, especialmente agora que novos heróis foram invocados da Terra para tentar detê-los. E longe dali, o protagonista continua cumprindo tarefas pequenas na cidade, agindo de forma tão atrapalhada que até parece estar passeando. Artória observa de longe, soltando uma leve risada. Até mesmo uma garota nobre fica impressionada com o protagonista e diz que ele é muito bonitão. Artória fica impressionada com o fato do protagonista ser atraente e também ter finalizado as tarefas com notas máximas, de forma extremamente rápida. Ela fica vermelhinha, reconhecendo que ele tem potencial, e com o dever cumprido, o trio se junta no salão principal da guilda, e o mestre, sendo o mesmo doidão de sempre, tira um saco generoso de moedas de ouro para entregá-lo como recompensa pelo sucesso no teste, dizendo para os jovens descansarem e aproveitarem bastante essa grana. Quando pergunta se eles já possuem uma casa na cidade, o protagonista e também Saria percebe que não podem continuar acampando no meio do mato como faziam na floresta. É nesse momento que Artória entra no meio e oferece um quarto na mesma hospedagem onde ela fica, e essa proposta os dois aceitam de imediato. No dia seguinte, a examinadora prepara eles para a próxima fase. Ela manda Sage e também Saria irem até as redondezas da floresta para coletar ervas medicinais específicas, que servirá como avaliação prática final. Confiante até demais, o jovem aceita a missão sem prestar muita atenção nos detalhes, e parte com sua namorada logo atrás. Mais tarde, enquanto Saria demonstra um talento natural e colhe as plantas corretas, o protagonista aparece segurando alguns cogumelos bizarros e suspeitos, agindo como um completo iniciante. Ele tenta falar que encontrou itens muito melhores do que simples ervas daninhas, mas muda de postura rapidamente, ao levar um olhar mortal e intimidador de Artória. Assustado, ele volta correndo
para o meio da vegetação, motivado a encontrar as plantas corretas para não falhar no teste. Enquanto caminha pela mata, ele acaba escutando vozes vindas de uma clareira, e ao espiar, ele encontra um grupo de ogros com aparências grotescas discutindo um plano de ataque, e decide usar sua habilidade para avaliar o nível de perigo daquelas criaturas. No entanto, assim que ele se aproxima, os monstros percebem sua presença, se colocam de pé e se apresentam de forma esquisita como soldados da vanguarda do exército do Rei Demônio, especializados em emboscadas. O garoto tem lembranças de todas as loucuras que já enfrentou desde que foi invocado, e pensa seriamente em dar meia volta para evitar mais problemas. Mas os ogros bloqueiam sua passagem. Eles rapidamente chamam pelo seu líder, um ogro ainda maior, extremamente musculoso e assustador. Ele aparece quebrando as árvores ao redor e encurralando o jovem herói. Com seu enorme e pesado porrete, o líder dos ogros desfere um golpe esmagador, mas a impressionante defesa de Sage entra em ação. Seus atributos de alto nível permitem que ele absorva o impacto do oponente sem sofrer um único arranhão, e contra-ataque rapidamente. Ele quebra a arma do grandalhão com as próprias mãos, deixando os capangas ao redor tão aterrorizados que eles fogem dali em pânico, abandonando o chefe. Após resolver a situação, Sage finalmente volta para junto de Artória com um novo lote de ervas medicinais de várias cores. Ele brinca sobre não ter nenhum talento real além da sua força esmagadora. Entregando a coleta para a examinadora, os três seguem para a próxima missão. Ao mesmo tempo, no território dos demônios, uma general de presença intimidadora e temperamento impiedoso está castigando os três ogros subordinados com seus poderes mágicos, exigindo saber por que eles desobedeceram suas ordens diretas e invadiram território humano. Eles tentam se explicar, dizendo que usaram toda sua malandragem para instalar armadilhas mágicas de teletransporte na floresta, projetadas para enviar o exército humano diretamente para o covil do terrível dragão negro divino, caso pisassem nelas. Satisfeita com a crueldade do plano, a general encerra a punição, presenteando eles com um sorriso de psicopata. Enquanto isso, Sage e também Saria reencontram Cloud, o capitão da guarda, que continua agindo de forma super protetora. Cloud fica agindo como se fosse um paizão quando se trata de Artória, dizendo que está aliviado por ela finalmente ter encontrado companheiros confiáveis e gentis, que não se importam com sua fama de azarada. Ignorando toda a maluquice desse cara, o trio parte para um campo aberto para caçar alguns slimes. Enquanto Saria fica olhando a movimentação, Sage avança contra uma das criaturas, mas o monstro desaparece instantaneamente assim que pisa em um círculo mágico oculto no gramado. Artória pressente o perigo e tenta investigar, mas acaba ativando a armadilha por acidente. Em um piscar de olhos, um forte feixe de luz envolve eles, e os três são teletransportados juntos, indo para dentro de um castelo velho, escuro e decadente. Ainda confusa, Artória pergunta por que eles não tentaram escapar, pois acabaram sendo arrastados junto com ela. Sage explica de forma sincera que jamais a deixaria para trás em um momento de perigo. Isso traz um pequeno sentimento de conforto à guerreira. Ela então sorri e entrega a ele um fragmento de pedra mágica especial. Ela explica que o item funciona como um amuleto de localização, que vai reagir se eles se separarem. Sage aceita o presente de bom grado, se sentindo até mais seguro. Porém, antes que possam planejar o próximo passo, o terrível azar de Artória ataca novamente. Um estrondo ecoa e uma parede de pedra gigantesca surge do chão, separando a examinadora do casal. Estando sozinha do outro lado, ela se culpa pela situação e começa a procurar por uma rota para se reagrupar com os outros dois novatos. O garoto Sage tenta imitar heróis de filmes de ação, socando a parede com força, mas a estrutura mágica nem se move, fazendo o coitado perceber que vai precisar de muito mais do que força bruta. Saria recomenda que eles utilizem a pedra que Artória deu a eles para tentar rastreá-la, mas o amuleto ainda não mostra uma rota clara. Enquanto isso, em outra ala do castelo, a Artória acaba sendo emboscada por um monstro sombrio e assustador, sendo forçada a brandir sua espada com tudo. Utilizando toda a sua experiência de combate, ela consegue cortar o monstro ao meio e corre para continuar procurando o casal de novatos. Enquanto isso, Sage e também Saria terminam entrando em uma sala suspeita, onde há apenas um baú de tesouro isolado. Após passarem por vários caminhos sem saída, o instinto de Sage está dizendo para ele apenas ignorar o baú, suspeitando de uma armadilha. E ele estava certo. O objeto revela ser um mímico, criando braços e pernas do nada para atacá-los. Sage reage rapidamente, conjura um círculo mágico de água e derrota a criatura com um jato de alta pressão. E como recompensa, o monstro deixa cair um livro sobre sua história, revelando que a criatura já foi um objeto comum descartado por humanos, antes de absorver energia maligna e virar um monstro nesse castelo. O registro está relatando o sofrimento da criatura, até virar um simples servo nesse castelo de dragão. Enquanto Saria fica sentindo pena da triste história do mímico, o protagonista examina o restante das recompensas deixadas pelo monstro, que incluem moedas da guilda e um item amaldiçoado, um anel que inverte e multiplica o azar de quem está usando ele, deixando o jovem bastante decepcionado. Para animá-lo, Saria abraça ele com muito carinho, mas o momento de casalzinho é interrompido quando a pedra de localização em suas mãos começa a piscar e brilhar em um vermelho vivo.
Do outro lado do castelo, a busca de Artória a levou diretamente para a sala principal. Ela entra na toca do terrível dragão negro, que fica encarando com olhos imponentes e asas gigantescas que ecoam pelo salão. Enquanto isso, Sage e Saria entram em um total desespero ao ver o aviso luminoso da pedra, sabendo que Artória está correndo risco de vida. O protagonista volta a desferir socos desesperados contra a parede para tentar abrir caminho, e na sala do trono, Artória acaba sendo arremessada pelo poderoso sopro de dragão. E sem alternativas e gravemente ferida, ela decide utilizar o seu último trunfo. Ela começa a liberar toda a sua energia vital em uma aura devastadora para um ataque final. E embora esteja impressionado com a determinação dessa humana, o dragão negro mostra que é muito superior e se prepara para esmagá-la de uma vez por todas. O dragão negro ataca Artória com suas garras afiadas, enquanto ela, já sem forças, aceita seu destino. A guerreira fica lamentando profundamente por não conseguir ver Sage e Saria uma última vez. No entanto, no milésimo de segundo final, a intervenção divina acontece. Sage aparece como um raio na frente dela, utilizando sua capa mágica com resistência elemental para bloquear completamente as chamas devastadoras do monstro. Assim que Artória abre os olhos e percebe que foi salva, Saria se aproxima e explica que Sage simplesmente quebrou todas as paredes da masmorra à força bruta. Isso foi assim que ele viu o amuleto brilhar em vermelho, movido pelo desespero de protegê-la. E para surpresa de todo mundo, o soco de Sage foi tão poderoso que ele destruiu o teto da masmorra e abalou o orgulho do dragão divino, que se considerava uma divindade invencível naquele lugar. A Artória, aliviada e também impressionada com a atitude do jovem, é deixada sob os cuidados de Saria, enquanto Sage avança sozinho para testar seus novos atributos contra a colossal fera escamosa. O dragão negro tenta provocá-lo, zombando da fragilidade da raça humana, e dispara um sopro de fogo concentrado de alta potência. O protagonista utiliza seus reflexos para desviar por muito pouco, percebendo que aquele inimigo não é apenas um falastrão, mas um chefe de masmorra muito habilidoso. E ativando sua técnica de avaliação, Sage descobre que o nível de poder do dragão divino passa de 5.000, um número absurdo que o força a ficar sendo cuidadoso. O monstro ativa seus olhos mágicos, paralisando ele no ar por um instante, antes de aplicar um golpe violento com a cauda, arremessando ele contra a parede da caverna. Impactado pelo golpe, Sage se levanta e percebe que vai precisar ir além dos ataques físicos comuns se quiser vencer. Nesse instante, o dragão concentra uma energia massiva na boca, preparando uma bola de fogo colossal para derrotá-lo. É quando Saria grita de longe, lembrando da sua poderosa magia de água, e se lembrando de como aprendeu o feitiço, o protagonista saca sua adaga e conjura uma quantidade massiva de água, provocando uma verdadeira inundação na masmorra, que apaga o fogo e acerta o dragão em cheio. A criatura fica furiosa ao ver sua magia sendo dissipada. O monstro tenta disparar mais um ataque, porém, o sistema ativa instantaneamente uma nova habilidade passiva de Sage, resistência à paralisia e restrições. Totalmente livre, ele avança em alta velocidade e desfere um golpe final devastador, derrotando o lendário dragão negro divino, que cai lamentando sua primeira e única derrota para um humano. Após a vitória impressionante, Saria corre para os abraços de Sage e os dois comemoram, até que percebem um pequeno detalhe. Eles não fazem a menor ideia de como sair desse maldito lugar, já que o labirinto foi parcialmente destruído. Enquanto Saria começa a se preocupar, Sage examina os itens deixados pelo chefe da masmorra, em busca de uma solução, e no meio das recompensas, ele encontra o núcleo de energia do dragão, e seguindo seus instintos de evolução, acaba absorvendo a joia. Isso acaba subindo seus atributos para um nível divino, concedendo uma nova vestimenta de alta classe, e deixando Saria ainda mais encantada por sua aura de protagonista pelão. O sistema do mundo ecoa na sua mente, parabenizando por finalizar o desafio. E graças ao novo poder dimensional adquirido, Sage abre um portal e o trio volta em segurança para a cidade. No caminho, Artória desabafa e explica que sua habilidade de azar possui um multiplicador negativo absurdo, o que explica muito o motivo dela sempre atrair confusões e afastar as pessoas. O protagonista e também Saria escutam tudo com empatia, falando que ela não é e nunca foi um peso morto. E quando chegam na guilda para relatar o sucesso da missão, encontram o chefe da guilda e a recepcionista animados como sempre, aguardando ansiosamente por notícias da missão deles. E ao perceber que apesar do seu azar gigantesco, ela finalmente achou amigos que a valorizam e aceitam. A Artória fica extremamente comovida e, tomada pela timidez e pela emoção, ela sai correndo da guilda com as bochechas vermelhas. O protagonista vai atrás dela para garantir que ela fique bem, enquanto Saria sorri, dando espaço para o companheiro. Enquanto isso, no castelo dos demônios, a temível general descobre através dos seus espiões que a sua armadilha falhou e que o lendário dragão negro foi derrotado por um único humano, deixando ela furiosa e interessada na identidade desse novo guerreiro. E longe dali, no mercado da cidade, o garoto Sage se encontra com a nobre dama que conheceu
recebeu anteriormente, e motivado a ajudar o jovem aventureiro a achar a felicidade, a nobre mulher incentiva Sage a se aproximar ainda mais de Artória, preparando o terreno para os novos laços que estão prestes a se formar. E seguindo o conselho que recebeu, Sage utiliza o fragmento de pedra mágica para localizar Artória, e os dois acabam tendo seu primeiro momento a sós. A guerreira tenta manter sua postura de durona de sempre, mas a presença gentil do protagonista desarma totalmente a sua defesa. O garoto Sage decide levar as palavras da nobre ao pé da letra. Ele se aproxima com carinho e a conforta, fazendo com que ela se emocione até as lágrimas. Ele faz uma promessa sincera de que sempre vai estar ao seu lado para protegê-la. Enquanto isso, Saria, sem saber de tudo que está acontecendo, continua ajudando os necessitados e esperando o retorno deles. O jovem garoto, no entanto, começa a perceber o peso das suas próprias atitudes e da responsabilidade que está assumindo. E agindo como um verdadeiro cavalheiro, ele conforta Artória, que o agradece profundamente por trazer luz à sua vida solitária e azarada. Para fechar a promessa, Sage retira do bolso o anel mágico que reverte o azar e o coloca no dedo dela, explicando que aquela joia vai converter sua terrível pontuação de menos 2 milhões de sorte em um bônus positivo de mais de 4 milhões. E completamente envergonhada e com o coração acelerado, a jovem guerreira foge dali correndo. Sage fica pensativo, percebendo que sem querer acabou conquistando mais uma bela guerreira para sua jornada. Na manhã seguinte, enquanto toma o café da manhã, ele reflete sobre os acontecimentos. Ele comenta com Saria de forma frustrada sobre como Artória tem tentado ignorá-lo desde o dia anterior, e pergunta se a sua namorada tem planos para o dia de hoje. A carismática ex-gorila explica que vai passar o dia na igreja local cuidando e brincando com as crianças. E sem nenhuma missão urgente para cumprir, Sage decide utilizar o tempo livre para coletar informações sobre o paradeiro dos seus antigos colegas de classe. Ele vai até a fonte de informação mais fácil que ele considera, que no caso é o chefe da guilda. No entanto, o carinha que é fanático por músculos apenas tenta empurrar manuais de treinamento e suplementação. E desapontado, ele tem que recorrer à recepcionista, mas ela exibe seus manuais com regras bizarras e punições da guilda. E essa maluquice toda dos funcionários acaba fazendo o protagonista arrancar os cabelos de tanta frustração. E com o tempo, os dois maníacos da guilda comentam sobre a invocação de heróis que ocorreu no reino vizinho. O chefe da guilda puxa um mapa fedorento e recomenda que Sage utilize a biblioteca real para investigar os registros históricos mais a fundo, em vez de tratá-los como simples lendas. Enquanto isso, em seu palácio, o covarde rei do reino vizinho entra em colapso nervoso, sabendo da iminente ressurreição do rei demônio, questionando seu conselheiro corrupto sobre como salvarão suas peles. Afinal, os moleques que foram invocados da terra ainda são fracos demais para lutar. O conselheiro recomenda outra ideia, que mandem os estudantes invocados para a renomada Academia de Magia do outro reino como alunos de intercâmbio, planejando usar a influência e a pressão política do reino para manipulá-los e forçá-los a obedecer às ordens da coroa. Por outro lado, o garoto Sage passa o dia na biblioteca estudando a política e a história daquelas terras. Ele logo percebe que não pode simplesmente confiar cegamente nos livros de história locais, pois todos retratam os humanos como seres puramente piedosos e colocam os demônios como monstros cruéis. E descartando a carreira de historiador, ele passa a ler os livros de feitiçaria avançada, aprendendo magias de alto nível instantaneamente graças a seus atributos roubados. E depois, na igreja, Saria está se divertindo com as crianças, demonstrando uma pureza genuína. Enquanto caminha pelas ruas da cidade, Sage encontra uma jovem muito fofa, pertencente à raça dos Homens-Fera, e fica fascinado com as características daquele mundo. A garota revela ser uma pintora talentosa que vende suas obras de arte por valores patéticos devido à sua baixa autoestima. E preocupado e muito generoso, o garoto decide comprar uma de suas pinturas por um valor bem justo, deixando ela imensamente grata. Em seguida, ele segue um aroma delicioso até um local sofisticado e discreto. Ele fica esperando encontrar gente maluca igual na guilda, mas pelo visto o pessoal daqui é civilizado. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Artória fica se deixando levar por pensamentos românticos com Sage, até que a sua amiguinha nobre a encontra perdida e a leva para conversar em particular. E lá, a guerreira fica desabafando sobre seus sentimentos, até se perguntando se ela tem o direito de gostar do protagonista, já que ele já tem um relacionamento com Saria. No entanto, a sua amiga nobre dá uma bronca, lembrando que ela recebeu dele o anel de promessa e que deveria deixar a insegurança de lado para lutar por sua felicidade. E longe dali, em uma taverna, Sage fica saboreando uma refeição deliciosa, enquanto puxa conversa com um homem chamado Hans. O cara do nada começa a falar sobre sua vida amorosa sem nenhuma vergonha, discursando de um jeito dramático sobre como os jovens sempre perdem grandes chances no amor. Durante a conversa, Sage descobre uma regra cultural e importante daquele reino. Se um homem presenteia uma mulher com um anel, isso simboliza um pedido de casamento oficial e uma promessa de amor eterno. Além disso, as leis locais são extremamente severas com traições ou abandonos após o noivado, resultando em punições físicas e financeiras para quem quebrar esse juramento. E nesse exato momento, Sage sente um calafrio na espinha e percebe o tamanho do mal-entendido e da furada que ele se meteu, pensando no que Saria e Artória irão dizer ao descobrirem que ele praticamente propôs casamento sem nem saber
saber. Sage fica pensando mais sobre as palavras de Hans e entende que se deseja construir um relacionamento honesto, ele precisa parar de agir de forma imatura e ser mais claro com suas intenções. Ele decide que se for para se comprometer, ele vai fazer isso do jeito certo. Ao mesmo tempo, o comandante militar mais forte do reino se encontra secretamente com Hans, revelando que ele é uma figura de altíssima relevância política. Depois, enquanto Sage caminha em direção à igreja, tentando organizar seus pensamentos e decidir como se confessar para Saria e conversar com Artória sobre seus sentimentos confusos, ele acaba sendo surpreendido. E chegando na porta do templo, Artória aborda ele. E num impulso de coragem, o beija, antes mesmo que ele pudesse dizer uma única palavra. Ela confessa que já sabia que o anel era no começo um gesto de compaixão pela sua má sorte, mas que seu coração a atraiu ao se apaixonar por ele mesmo assim. Sage sente o peso de toda a responsabilidade e, vendo toda a vulnerabilidade dela, percebe que não precisa mais escolher entre uma ou outra, pois as duas ocupam espaços únicos no seu coração. Nesse momento, Saria sai da igreja e flagra toda a cena. A situação, que poderia se tornar um drama intenso, acaba tomando um caminho engraçado, com o trio parado em uma confusão de mal-entendidos. No entanto, a gorilona Saria surpreende todo mundo ao dizer para Sage aceitar os sentimentos de Artória. Ela fica explicando que, com sua visão diferente do mundo, homens fortes como ele são raros, e que para ela não tem problema nenhum compartilhar o amor de Sage com alguém que ele também ama. O protagonista, emocionado com a bondade e a compreensão de Saria, chora lágrimas de alegria, retribuindo o beijo de Artória, prometendo que fará o seu melhor para que nenhuma das duas se arrependa. E com um triângulo amoroso resolvido de forma inusitada, seus amigos na guilda parabenizam um jovem rapaz por sua grande sorte com as mulheres e também carisma. E na manhã seguinte, Sage acaba recebendo uma recomendação do chefe da guilda, dizendo que ele precisa de um meio de transporte mais adequado para suas viagens. Ele leva o bilhete até o local indicado e percebe que se trata de um estábulo especializado em criaturas mágicas. Como Saria e também Artória estão ocupadas, ele segue sozinho. O lojista tenta convencê-lo a levar cavalos dragão comuns, que são os mais populares para as corridas locais, mas Sage não se convence com essa conversa fiada do vendedor, e no fundo do estábulo, ele encontra uma burra de carga de aparência solitária e rebelde, que chuta violentamente o lojista quando ele tenta se aproximar, deixando Sage impressionado. E com sua habilidade de comunicação interespécies, Sage consegue entender o que a criatura resmunga, e percebe que ela possui uma inteligência e um orgulho muito acima do normal. E a burrinha, quando nota que ele compreende, demonstra raiva e tenta intimidá-lo. E Sage, mantendo a calma, não se deixa levar pela agressividade dela e a domina com tranquilidade, ensinando que com ele ela não vai precisar mais ser defensiva. A criatura, surpreendida pela força e pela gentileza dele, acaba reconhecendo o rapaz como seu mestre, e Sage decide comprá-la. Ao saírem do estábulo, o vendedor tenta interferir, mas acaba recebendo um coice certeiro da burra e voando para longe. E já na cidade, ela se apresenta como Lulune, e Sage a leva para comer petiscos, e para surpresa dele, Lulune acaba ficando cada vez mais com aparência humana devido aos efeitos colaterais da fruta da evolução que ela havia comido por acidente anteriormente. O protagonista fica encantado com a sua nova companheira, enquanto Lulune, ainda tentando se acostumar com sua nova forma humana, expressa sua profunda gratidão por ele ter enxergado seu valor além da aparência de um animal carregador de carga. É quando um homem de postura nobre aparece na rua, explicando como a jovem moça artista deveria participar de uma prestigiada exposição. Em vez de deixar seu talento artístico estragando, vendendo quadros na calçada, ele se intromete com uma falsa moralidade, mas a garota logo o reconhece como uma pessoa cujos conselhos financeiros quase faliram o negócio da sua família. Quando o vigarista percebe que foi desmascarado, tenta disfarçar e oferece para Sage uma de suas pinturas baratas de péssima qualidade, afirmando ser uma obra profunda. Sage recusa a oferta ridícula, e o sujeito tenta se valorizar se apresentando como Clay. Ele é um garoto nobre que fica se chamando de gênio da arte. No entanto, Clay percebe que Sage não se deixa enganar facilmente por seus status, enquanto a pequena artista chamada May continua relutante em expor seu trabalho por falta de confiança. E vendo o potencial da garota, Sage propõe um desafio. Ele afirma que vai participar da famosa corrida real da cidade, e que se ele vencer, May vai ter que reunir coragem para se inscrever na competição de arte. Desafiada e também motivada pelo apoio, a jovem garota aceita a aposta. Enquanto isso, analisando a lista de prêmios do evento, Lulune descobre que o quinto lugar garante como recompensa um peixe lendário de sabor inigualável. A antiga burrinha de carga perde o controle e decide que vai fazer de tudo para conquistar exatamente essa posição. E nisso a competição tem início, e a apresentadora chamada Lorna, uma das famosas guerreiras da Ordem das Valquírias do Reino, anuncia a recompensa oficial. O segundo lugar garante fotos exclusivas e autografadas dos líderes da Ordem, e enquanto o primeiro lugar concede um dia inteiro de passeio acompanhado pelas Valquírias. A notícia causa uma grande gritaria na plateia, mas Sage e também Lulune entram em pânico. Para eles, o único objetivo é o quinto lugar. Eles estão querendo evitar ao máximo a vitória, e da plateia, Saria e também Artória tossem entusiasmadas. A corrida finalmente começa, e Lulune dispara na frente de todo mundo, mas acaba perdendo o ritmo por pura exaustão. Acontece que a gulosa da Lulune havia pulado o café da manhã de propósito para poder devorar o peixe do prêmio com mais fome.
E agora, a fraqueza tá impedindo ela até de andar. E suspirando diante da tolice da sua querida amiga burrinha, o protagonista é forçado a utilizar o seu recurso definitivo. Ele saca uma fruta de evolução do seu inventário e força ela a comer. Enquanto isso, vários competidores amadores que estavam utilizando montarias fracas abandonaram a prova, enquanto os corredores mais experientes utilizavam truques e magias para disputar a liderança. Entre eles está uma nobre riquíssima que está invocando criaturas para bloquear a passagem dos adversários. Essas criaturas estão mantendo os outros corredores afastados até que Sage e também Lulune, reenergizados e fortalecidos pelos efeitos da fruta da evolução, avançam como se fosse um raio, superando todas as armadilhas na pista. Lulune ativa uma aura de poder impressionante e derruba o maior obstáculo com um só golpe, e assustados com toda a força esmagadora da dupla, os outros competidores desistem da prova 1 a 1, e contra a própria vontade, Sage e Lulune cruzam a linha de chegada em primeiro lugar, assim conquistando o prêmio principal para sua total decepção. E nas arquibancadas, Sari e também Artória estão comemorando a vitória com entusiasmo, enquanto a pequena artista Mei se sente inspirada para cumprir sua promessa e entrar no concurso de pintura. E depois, na pousada, o protagonista tenta consolar Lulune, que fica chorando amargamente por ter perdido a chance de comer aquele peixe delicioso do 5º lugar. De repente, o corpo da criatura começa a brilhar e passar por uma metamorfose completa. E naquele exato momento, Sari e também Artória entram no quarto e se deparam com Sage no chão, sendo abraçado por uma garota deslumbrante que nunca viram antes. Para piorar, a jovem o chama carinhosamente de chefinho e se encosta nele sem timidez alguma. Chocada e desconfiada que Sage estaria recrutando uma terceira garota para o grupo, a Artória perde a paciência e dá uma lição dolorosa antes mesmo de escutar o coitado. Após se recuperar da porrada que tomou, Sage finalmente consegue explicar que aquela garota é na verdade a burrinha Lulune, que se transformou em humana após comer a fruta da evolução. Artória não consegue acreditar na história bizarra, mas então Sari explica na prática como é que a fruta funciona ao se lembrar da própria transformação, fazendo a guerreira aceitar que seu noivo vive cercado por acontecimentos inacreditáveis. E como Lulune não tem roupas humanas adequadas, Artória toma iniciativa e a leva até a loja mais próxima para vesti-la adequadamente. O garoto Sage fica elogiando o bom gosto de Artória, aliviando o clima entre eles. Nesse exato momento, as portas do estabelecimento são abertas bruscamente, e duas figuras importantes do reino entram na busca de Sage. Uma delas é Lorna, a valquíria responsável pela corrida, e a outra é Cláudia, a comandante da guarda de elite do rei. Cláudia se aproxima, manda Sage estender os braços e, em vez de uma declaração ou apenas uma recompensa, coloca algemas no seu pulso, anunciando que ele está sendo levado sob custódia por ordens superiores. Enquanto isso, no território dos demônios, a general Leia entra em uma sala de reuniões repleta de executivos e generais que a criticam pelo atraso. Leia ignora as reclamações com autoridade. Aqueles comandantes estavam esperando pela chegada de Lúcia, a filha do falecido rei demônio, para uma decisão crucial. Logo em seguida, Lúcia faz sua entrada acompanhada por Crazy, um conselheiro de aparência desagradável e intenções duvidosas. Ela revela o verdadeiro motivo da reunião. Ela pretende selar um acordo de paz e uma aliança estratégica com o reino dos humanos para pôr fim aos confrontos. A declaração deixa os generais em choque, mas Leia apresenta seu apoio à jovem líder, revelando que os preparativos para esse novo capítulo já estão em andamento. Foi revelado que alguns dias atrás, o lendário Dragão Negro foi derrotado por um humano chamado Sage, que o venceu sozinho em um confronto direto. E mesmo com aquele jovem apresentando um poder capaz de abalar o equilíbrio do mundo, o conselheiro Crazy se recusa a aceitar a verdade e causa um escândalo diante de todo mundo, argumentando com raiva que foram esses mesmos humanos que causaram a derrota do antigo rei demônio. No entanto, o membro mais sensato do conselho o avisa severamente para medir as palavras e não criar briguinhas desnecessárias. Na sequência, os outros generais demônios apoiam a decisão e lembram o conselheiro de que ele jamais deve desrespeitar a autoridade de Lúcia. E vendo que não tem o apoio dos generais, o ganancioso Crazy se retira do salão pisando fundo com frustração, enquanto os outros líderes ficam jurando lealdade aos planos de paz de Lúcia. Mal sabem eles que Crazy é um traidor agindo nas sombras, disposto a manipular ambos os lados para trazer o caos. Por outro lado, no reino dos humanos, a valquíria Lorna fica explicando para o garoto Sage, que está bastante confuso, que como vencedor da corrida real, ele acabou recebendo o privilégio de passar o dia inteiro acompanhando a tropa de elite das Valquírias. A capitã Cláudia remove as algemas e o apresenta à líder máxima da ordem, a deslumbrante e intimidadora Louise, cuja presença marcante parece ser acompanhada por uma aura quase celestial. Sage fica impressionado com a beleza e a elegância da capitã, mas é rapidamente trazido de volta à realidade quando vê ela derrotar facilmente vários soldados de elite e uma demonstração de esgrima implacável. Antes que ele consiga processar o nível de habilidade da guerreira, Louise se aproxima para cumprimentá-lo, e em vez de um aperto de mão formal, ela saca uma espada de treino e entrega para Sage, desafiando o rapaz para um duelo, apesar de toda sua grande relutância em lutar. Enquanto isso, em outro ponto do reino, Kazuki e os outros alunos invocados continuam seu treinamento rígido na academia de magia, enfrentando a arrogância das tropas reais enquanto tentam se adaptar às regras daquele
naquele mundo, e durante o duelo, Louise fica surpresa e cada vez mais interessada ao notar que Sage se esquiva de seus golpes mais rápidos com extrema facilidade, como se fosse brincadeira de criança. E vendo que seus ataques normais não surtem efeito, a capitã decide usar a técnica secreta de esgrima, combinando velocidade impressionante e força em uma última investida. Contudo, os reflexos automáticos de Sage entram em ação. Ele desvia do ataque final e, em um movimento fluido, desarma a mestra da espada, fazendo com que a lâmina dela voe para longe. Todas as valquírias ao redor ficam boquiabertas com o resultado, embora o próprio Sage esteja tão surpreso quanto as espectadoras. E impactado por ter sido superada de um jeito tão limpo, Louise se ajoelha diante dele, e para o espanto total do jovem, ela pede para ser aceita como sua discípula, e antes que Sage consiga processar o pedido ou dar uma resposta, Cláudia puxa ele de lado para conversar a sós, e ao mesmo tempo, nos corredores do palácio, uma figura misteriosa e perigosa espreita nas sombras, se movendo com uma lâmina em direção aos aposentos reais. E na conversa sozinhos, Cláudia revela para Sage a história de Louise, de como ela nasceu em uma família nobre de prestígio, e sempre carregou o peso de uma força física descomunal que a isolava das outras pessoas comuns. Louise se aproxima e complementa a história, explicando que ao longo de toda sua vida, ninguém jamais havia conseguido rivalizar com sua força em um combate justo, com exceção de um lendário guerreiro conhecido como Paladino Negro, e foi assim até a chegada de Sage. Ela confessa que nunca gostou de ser tratada como um símbolo inalcançável e agradece ao jovem rapaz por ter quebrado sua solidão ao enfrentá-la de igual para igual. E comovida com a cena, Cláudia fica chorando de emoção e abraça a amiga com carinho, enquanto Sage observa um momento de amizade entre as duas. De repente, um grito alto fica ecoando pelos corredores do castelo. A empregada do rei aparece em pânico. Enquanto Sage corre ao lado das valquírias para verificar o perigo, as guerreiras pedem que ele tome cuidado, reconhecendo que algo muito grave acaba de acontecer no palácio. As guerreiras então falam que já que o protagonista é um novato, ele não tem o direito de se intrometer nos assuntos da família real. Isso faz ele se questionar sobre o verdadeiro valor daquele título de salvador que haviam dado para ele. Enquanto as valquírias estão correndo para os aposentos reais garantir a segurança do soberano, Sage se recusa a ir embora. Usando sua habilidade avançada percepção e avaliação, ele descobre que a figura suspeita, que está pelas sombras, é uma assassina profissional, enviada para atentar contra a vida do rei. Os seus olhos mágicos revelam que o seu nome é Oligar, uma jovem garota gato treinada para lutar e que agora está avançando na sua direção com a velocidade de um raio. O garoto Sage permanece calmo, pronto para interceptá-la. Assim que ela aparece, Sage tenta chamar sua atenção para evitar um combate desnecessário, mas Oligar responde arremessando um par de kunais afiadas na sua direção, e demonstrando reflexo ninja impressionante, Sage segura as lâminas no ar com extrema facilidade. Ele até fica elogiando a agilidade da garota, mas seus atributos de defesa e contra-ataque automático entram em ação, fazendo com que ele arremesse as armas de volta e prenda as roupas de Oligar contra a parede. A jovem se solta, revelando suas adoráveis orelhas de gata sob o capuz, e avança novamente com suas adagas. Sage se esquiva de cada investida, e cansado daquela perseguição, dá um leve toque na garota, nocauteando ela no ato. Ele fica pensativo, se perguntando por que alguém tão jovem e fofa estaria envolvida em um trabalho tão perigoso. Pouco depois, Louise e a sua equipe de valquírias voltam para o local. Elas estão chocadas, vendo essa garota desacordada no chão, mas aceitam que ela é de fato a invasora, e Lorna decide assumir o interrogatório. Cláudia fica elogiando sua habilidade rígida de interrogatório, mencionando os métodos que costuma utilizar contra os rebeldes da guilda, o que faz o protagonista ter pensamentos estranhos sobre o que essas malucas podem fazer. Cláudia pergunta por que ele ainda continua no castelo, e o jovem responde honestamente que estava preocupado com o estado de saúde do rei. A capitã explica a gravidade de toda a situação. A garota fera Oligar utilizou uma daga amaldiçoada no ataque, deixando o rei chamado Hansi em um coma profundo, que nenhuma magia de cura convencional consegue reverter. E curioso sobre a extensão dos seus próprios poderes, o protagonista pede permissão para visitar o quarto real e examinar o monarca, ficando chocado com a semelhança dele com aquele cara que encontrou na taverna. Ao se aproximar do soberano desacordado, ele nota a marca sombria da maldição se espalhando pelo braço do rei, e começa a pensar em um jeito de purificar aquela energia maligna. Nesse momento, um cara de aparência elegante e roupa de médico entra no quarto. Louise o apresenta como seu irmão mais novo, chamado Floriot, que é simplesmente o médico da corte. Floriot admite bastante frustrado que todos os seus medicamentos e magias de restauração foram inúteis. Ele não pode fazer nada contra aquela maldição antiga, e pede ajuda do protagonista Sage, sabendo do potencial extraordinário do jovem. E sendo pressionado por todo mundo na sala, Sage decide arriscar. Ele tenta formular um feitiço de purificação inédito, combinando seus conhecimentos mágicos adquiridos na biblioteca, torcendo para que a sua intuição funcione.
e movido pelo desejo sincero de ajudar, ele canaliza sua energia mágica e começa a gesticular, criando uma nova magia de neutralização do zero. A luz purificadora envolve o corpo do rei e dissipa a marca da maldição em instantes. O rei Hanzi desperta completamente curado e, ao reconhecer Sage como sendo o cara que o salvou, tenta abraçá-lo em agradecimento, mas acaba sendo empurrado pelas valquírias emocionadas. Depois, o rei pergunta para Sage o que ele quer como recompensa. O jovem fica pedindo um tempo para pensar e, à noite, os dois compartilham uma sessão relaxante nas fontes termais do palácio como grandes amigos. Durante o banho, o rei Hanzi desabafa sobre seu grande sonho de erguer casas de banho públicas por todo o reino para promover a paz e o bem-estar do seu povo. Enquanto o rei está relaxando na água aquecida, as valquírias do outro lado estão conversando sobre o feitiço inacreditável de Sage. Lorna e Cláudia ficam elogiando a humildade do jovem, que em vez de pedir fortunas de ouro ou títulos de nobreza, solicitou apenas permissão para utilizar os campos de treinamento do castelo, só para aprimorar suas habilidades. Enquanto isso, bem longe dali, o harém que o protagonista acabou deixando para trás está relaxando em uma casa de banho na cidade, e durante o banho, o ciúme de Artória vem à tona, fazendo ela suspeitar, em tom de brincadeira, de que Sage deve estar nesse exato momento cercado por alguma garota incrível. E a gorila Saria não tá se importando nem um pouco com o número crescente de garotas de Sage. E ao mesmo tempo, ele tá conversando de um jeito bem sincero com o rei Hanzi durante todo o banho. O monarca compartilha seu grande sonho de ver humanos e demônios vivendo lado a lado, convivendo em paz nas mesmas cidades. Enquanto isso, no outro reino, o rei corrupto e seu conselheiro recebem a visita do general Zakia para discutir os recentes rumos da guerra. Zakia pergunta a decisão de ter enviado os jovens invocados para a academia de magia. Em vez de treiná-los adequadamente, o conselheiro tenta explicar toda a atitude, mas a conversa acaba sendo interrompida bruscamente, quando uma flecha de um assassino atravessa a janela em direção ao rei. Com reflexos impressionantes, Zakia intercepta e destrói o projétil. E em vez de agradecerem pela vida salva, os governantes exigem que o general persiga o invasor imediatamente. Enquanto isso, o garoto Sage se reencontra com suas companheiras no palácio. Artória se aproxima demonstrando um pouquinho de ciúmes, fingindo que Saria estava muito preocupada com ele todo esse tempo, mas essa acusação a ex-gorila fica negando com um sorriso. Logo em seguida, Louise chega ao local cumprimentando Sage com carinho, o que deixa Artória meio maluquinha, vindo todo o vínculo de confiança entre eles. Pouco depois, o curandeiro Floriot observa a cena abismado e chocado, sem entender como é que um moleque aparentemente comum conseguiu a lealdade e o afeto de mulheres tão extraordinárias e bonitas. E surpreso com a facilidade que Sage constrói laços fortes, Floriot passa a considerá-lo uma verdadeira referência em relacionamentos. Enquanto isso, na sala de interrogatório do castelo, Lorna prepara o interrogatório de Oligar, que finalmente recupera os sentidos, e percebendo que ameaças comuns não funcionam com a garota gato, Lorna utiliza uma tática inusitada, trazendo uma apetitosa tigela de comida e começa a saborear tudo na frente da jovem faminta. Só para arrancar uma confissão de quem mandou ela, Lorna tenta se aproveitar da situação para provocar a prisioneira, mas o protagonista Sage interrompe todo esse teatrinho, considerando cruel negar comida a quem está com muita fome, mesmo que se trate de um inimigo. Até mesmo Louise fica apoiando rapidamente a decisão de Sage e dá uma grande bronca na atitude de Lorna, e com total gentileza, o garoto entrega a refeição para Oligar, permitindo que a garota coma com tranquilidade. Após se alimentar, Oligar revela que a coleira mágica em seu pescoço é um artefato de escravização que a força a obedecer aos seus mestres, e qualquer tentativa de remoção forçada dispara descargas elétricas. Enquanto isso, no reino inimigo, os governantes corruptos estão notando que Oligar falhou na sua missão e decidem descartá-la para não deixar pistas. Ao mesmo tempo, o general Zakia está se lembrando do confronto na noite anterior contra aquele invasor que tentou disparar a flecha contra o rei. O assassino era apenas um cara em busca de vingança pela morte da sua amada, que perguntou por que um guerreiro honrado como Zakia continuava seguindo ordens de governantes tão miseráveis e corruptos. Embora Zakia o tenha enfrentado em combate e o feito recuar, as palavras daquele rebelde deixaram o general profundamente pensativo sobre suas próprias escolhas. Enquanto Zakia está pensando sobre seu dever no reino vizinho, Sage concentra sua energia mágica no palácio, buscando uma forma de quebrar a maldição da coleira de Oligar, e se concentrando no conceito puro de liberdade. Ele por acidente acaba invocando uma magia conceitual inacreditável que invoca a imagem histórica de Abraham Lincoln. Com um brilho de energia purificadora, a magia acaba destruindo o artefato de escravização sem causar nenhum dano à garota, libertando completamente a garota fera das suas correntes. Ao se ver livre da coleira da escravização, a garota Oligar se emociona com lágrimas e acaba sendo recebida pelo abraço carinhoso de Saria. E agora, conseguindo falar abertamente, ela revela a sua trágica história. Por ter nascido como uma garota fera em uma sociedade preconceituosa, ela foi capturada e separada de sua mãe ainda pequena, treinada à força para se tornar uma assassina implacável sem vontades próprias.
Ela passou vários anos sendo manipulada para tirar vidas inocentes, amando de nobres e governantes corruptos. E mesmo sabendo que agora tem a chance de um novo recomeço, Oligar confessa o peso da culpa pelas atitudes do passado. O garoto Sage segura suas mãos com empatia e propõe que ela recomece sua vida ao lado deles, sugerindo com muito carinho que ela veja ele como se fosse um irmão mais velho. A garota aceita a oferta com o coração aquecido. Saria fica apoiando a ideia rapidamente e o rei Hanzi concede o perdão oficial de Oligar, garantindo que ela não será perseguida e que poderá se juntar ao grupo de Sage como jovem livre. Enquanto isso, nas sombras, os conspiradores e cultistas do mal se comunicam através de espelhos mágicos de transmissão, conversando sobre os últimos detalhes do plano de destruição e invasão da capital real. E com isso, rapaziada, a gente chega no finalzinho de mais uma parte, que é a continuação, já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.